Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora mais uma edição do programa Cenário Político, como acontece todos os sábados neste horário. Hoje o nosso programa estará recebendo o vereador de Ribeirão Preto, que já foi presidente da Câmara do Legislativo, uma das grandes revelações da política ribeirão-pretana, o vereador que é jornalista, radialista, Lincoln Fernandes. Estaremos conversando também com o Reinaldo Romero, ambientalista, e estaremos falando sobre queimadas, enfim, sobre o meio ambiente, como está a nossa situação. E estará conosco aqui, participando do programa, como acontece todos os sábados, a nossa companheira Valéria Barros, que estará articulando possíveis perguntas ou questionamentos dos nossos telespectadores. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a você que nos acompanha aí pelo canal 45.1 da TV Educadora. Isso mesmo, caso você que está nos assistindo tenha alguma dúvida, queira passar a sua pergunta, você pode encaminhar através do WhatsApp, o 999962050. E se por um acaso você não puder nos acompanhar aí pelo canal 45.1, tiver que dar uma saidinha, você pode nos acompanhar aí pela internet através do nosso site www.educadoraonline.com.br na aba ao vivo. Perfeito. Valéria, você comentava comigo aqui nos bastidores que parece que a Prefeitura, antes de nós começarmos o programa, o Lincoln já está chegando aqui para tomar posição aqui na nossa bancada. Eu queria perguntar para você o seguinte, parece que existe aí algumas determinações, aí, atitudes da Prefeitura Municipal em relação à arrecadação e à cobrança de impostos, água, IPTU, ISS, assim por diante. Parece que vão ter novas resoluções nesse sentido, até para alertar os nossos telespectadores. Na verdade, Paulo, o que tem é com relação ao gasto de água, As pessoas que estão aí desperdiçando água nesse momento de seca que a gente está vivendo, Então, a Prefeitura decidiu por bem, aí, com base aí numa lei de número 3021 de 2009, será cobrado aí uma multa para aquela pessoa que for pega desperdiçando água. Claro que na primeira vez haverá uma conversa, haverá um aviso, mas será anotado ali data, horário que a pessoa foi pega desperdiçando água, vamos dizer assim, lavando calçada à toa, lavando o carro, esse tipo de coisa que todas as pessoas que estão nos acompanhando aí sabem bem como que é, Então, será feita aí uma notificação e, caso se repita, será aplicada uma multa, Paulo, de 50% do gasto anterior, do mês anterior. Então, dessa vez, agora ficou sério, porque está difícil, Nós estamos aí com falta de chuva, Muitas pessoas tendo dificuldade em alguns bairros aí com relação ao abastecimento de água. Então, agora as pessoas devem ficar atentas, porque será realmente cobrada uma multa com relação ao desperdício de água. Nada mais justo, Paulo? Perfeito, Valéria. Então, nossos telespectadores agora que fiquem espertos aí, atentos aí em relação ao consumo de água e ao desperdício também. Eu estou recebendo aqui presencialmente, com muita satisfação, esse amigo de longo tempo já, e eu já dei meu testemunho. Eu reputo ele como um dos principais repórteres investigativos que eu conheci em toda a minha vida profissional, ao longo dos 50 anos de carreira que eu tenho de rádio e televisão. Aliás, eu insisti muito para ele, quando trabalhávamos juntos, para que ele fosse para São Paulo para uma grande emissora de televisão. E até me ofereci para ser intermediário disso. Cheguei a conversar com um grande diretor de jornalismo, Cláudio Mineiro, que na época era diretor de jornalismo da Rede Record de rádio e televisão, mas o Sr. Lincoln Fernandes preferiu ficar na sua Ribeirão Preto. E olha, se deu muito bem. E ele fez muito bem. Que a única coisa que eu mais gosto dos dias de hoje de São Paulo é a saída da Bandeirantes de volta aqui para Batatais. Boa tarde, Lincoln. Prazer em recebê-lo aqui. Paulo, boa tarde para você. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Valéria. Boa tarde a toda a equipe técnica. Obrigado pela oportunidade de me receber aqui na Rede Educadora, aqui na deliciosa Batatais, e o clima já é diferente, a gente respira um ar mais puro saindo de Ribeirão Preto, chegando para a nossa querida Batatais. Obrigado pelas palavras, Paulo. É uma oportunidade para que a gente possa trocar informações, trocar opiniões e exaltar exatamente a nossa região, o lugar onde vivemos, o lugar onde temos os nossos familiares, o lugar onde temos os nossos desafios. A nossa missão é aqui, e a nossa missão também tem como parte o desafio de fazer o melhor pelas pessoas,
não mudar o mundo, mas mudar aquilo que está ao nosso alcance. Paulo. Lincoln, bom, vamos falar, depois a gente fala sobre jornalismo, sobre... Você é um grande repórter, mas Aliás, vamos falar... repórter chega dando notícia, e eu já falei aqui para o Paulo e para a Valéria, olha, o trecho da rodovia em Anhanguera, você que vai sair aqui de Batatais, pela Cândido Portinari, próximo ao entroncamento com a Anhanguera, está tudo complicado, porque acabou de acontecer um capotamento muito sério. A polícia está chegando ao local agora, Paulo. Ok, Lincoln, sempre com a formação em dia. Olha, você, vereador hoje, atuante em Ribeirão Preto, já foi presidente lá do Legislativo, acho que na tua primeira legislatura, se não me engano, né? 2 vezes você já foi presidente. E, aliás, você batalhou muito em relação àquela reforma conturbada. Como é que está a situação do Legislativo hoje de Ribeirão Preto? Bom, eu estou em meu 2º mandato como vereador. No primeiro mandato, tive a oportunidade de assumir a presidência da Câmara Municipal por 2 vezes, anos 19 e 20. Isso foi um fato inédito na história do Legislativo Ribeirão Pretano. Nunca um vereador em primeiro mandato foi presidente por 2 vezes. E nós chegamos, Paulo, com uma missão de arrumar a casa. O cenário político em Ribeirão Preto, ele trazia um histórico muito traumático em relação, de vários episódios que aconteceram envolvendo o Executivo e o Legislativo. Então, nós tínhamos como missão mudar isso. E claro que nada é feito a curto prazo. E creio que hoje nós estabelecemos um novo padrão ao Legislativo Ribeirão Pretano no que diz respeito à economia. Não há mais farra com dinheiro público, há transparência. A Câmara de Ribeirão Preto, para quem não sabe, é nota 10 em transparência na aferição de órgãos ligados ao Ministério Público. A Câmara de Ribeirão Preto, quando nós assumimos, ela estava em 456º lugar em transparência. Ou seja, campeã de inconstitucionais. De projetos inconstitucionais. Então vejam, de 645 cidades paulistas, nós estávamos em 456º lugar. Tinha 455 cidades à nossa frente. Vejam que era uma caixa preta, ninguém sabia o que acontecia lá dentro. E nós trouxemos a Câmara Municipal para uma das mais transparentes do estado de São Paulo. Isso com muito trabalho, presidente após presidente, com a ajuda dos funcionários. Na Câmara, Paulo, nessa legislatura 2021 até 2024, nós tivemos uma redução de vereadores, Eram 27 parlamentares. Mas tem e agora uma renovação considerável. E agora são 22. Sim, nós temos pelo menos 8 novos vereadores na Câmara de Ribeirão Preto. Mas diminuiu muito sensivelmente a representatividade da mulher também, Aumentou, na verdade, Aumentou, porque nós tínhamos, na última legislatura, uma única mulher, a Gláucia Berenice, que continua, como vereadora, e hoje nós temos 3. Nós temos o coletivo Judete Zilli e também a Duda Hidalgo. Então, aumentou a representatividade feminina, apesar de ter diminuído a quantidade de vereadores. E eu enxergo, Paulo, essa situação de que número não significa qualidade. Quantidade não significa qualidade, porque nós podemos ter 50, 60, 70 vereadores, mas que podem não trabalhar na proporção que a cidade precisa. A questão é qualidade. Isso em todos os segmentos, na comunicação e na política principalmente, Paulo? Perfeito. Lincoln, depois nós vamos conversar mais sobre a Câmara Municipal, sobre a administração municipal, vamos trazer aqui para Batatais também, vamos falar da região metropolitana, que para mim não está funcionando nada até agora. Aliás, nunca funcionou, Só no papel. Mas a quantas anda a nossa república? Vamos começar lá por Brasília. Faz um diagnóstico aí do que você está assistindo, com o faro jornalístico que você tem, e hoje um político brilhante que é. Olha, Paulo, eu enxergo com muita preocupação, porque o momento nunca esteve tão hostil como ele se apresenta hoje. O presidente, ele me parece criar argumentos para uma eventual derrota. Ele questiona, e seu staff questionam todas as pesquisas, questiona a urna eletrônica,
mesmo tendo sido eleito por ela inúmeras vezes, inclusive atingindo a votação histórica de 2018, que foi avassaladora e atingiu também os patamares do legislativo aqui em nossa região. Eu não sei onde é que ele vê. Ele desconfia daquilo que lhe proporcionou êxito. Eu já vi alguém desconfiar do resultado da eleição, mas alguém que perdeu. É até natural. Não alguém que ganhou. Então, mesmo assim, sabendo que perderia na votação da urna eletrônica, isso eu faço uma observação da seguinte maneira: me parece que é algo proposital. Ele queria perder a votação, criar um conteúdo negativo para quê? Criar um argumento. Eu lá atrás tentei instituir o voto impresso. Eu estou tentando, eu tentei mudar o ministro. Então me parece que ao fazer essa acusação de que o atual cenário democrático no país não é confiável, ele me parece criar argumentos para uma eventual derrota. As pesquisas têm mostrado que o presidente Bolsonaro está atrás atualmente. Pesquisa são fotografias. Você tem que juntar, todas essas fotografias, e as pesquisas têm mostrado uma fotografia semelhante até o dia da eleição. Isso pode mudar. E isso também é altamente questionado pelo staff do presidente. Mesmo que em 2018 ele esteve à frente nas pesquisas com os mesmos institutos. Então, é uma situação muito preocupante, porque a cada posicionamento público ele coloca uma ameaça, uma bravata. Entrou agora com o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que no meu entendimento também provoca, tem uma conduta de exageros, parece que age com uma espécie de revolta pessoal, e não dá para tirar o histórico político do ministro Alexandre de Moraes. Para quem não sabe, em 2016, quando o prefeito de Ribeirão Preto, do PSDB, foi eleito, o ministro Alexandre Moraes estava pelas ruas de Ribeirão Preto fazendo campanha, pedindo voto para o prefeito de Ribeirão Preto, inclusive percorrendo os corredores do Novo Mercadão e etc., pedindo voto para o PSDB. Então nós temos um ministro que também foi ativista político. Então não dá também, quando do argumento da narrativa política, tirar com total isenção. Total isenção, e tirar as razões de alguns argumentos da presidência da República. Mas isso, Paulo, vai ganhando uma conotação hostil, de confronto, de conflito. Até onde os poderes serão capazes, através de seus presidentes, de abrandar a situação? Porque o presidente ele já se mostra incontrolável. E vejo agora, no próximo dia 7 de setembro, um divisor de águas. O presidente ele está criando argumentos, como eu disse, narrativas para fortalecer o seu discurso, mesmo que narrativas contrariadas, mas é isso que ele vai jogar como argumento para o seu público. E o que ele espera? Apoio popular. Ele espera recrutar o maior número de pessoas para que possa intimidar o outro lado. Porque se tem uma coisa que político tem medo de rua, é de povo na rua. Então me parece que essa é a estratégia do presidente. Você citou inclusive sobre o evento do dia 7 de setembro. Dia de comemoração da pátria. Eu acho que para comemorar a independência do nosso país, nós temos que estar comemorando qualidade de vida, social, estabilidade emocional, saúde do nosso povo, que não está tendo nada disso. Estamos no meio de uma pandemia, uma saúde ameaçada pelo Covid-19. Então, eu vejo essa manifestação um tanto quanto, ridícula até. Totalmente improdutiva. Porque o que ela vai alterar? O custo de vida absurdo que nós estamos passando. Custo dos combustíveis, custo de tudo, enfim, custo de vida como um todo. Não é verdade? A nossa saúde aí, com a variante Delta correndo solto aí. E vai promover encontro de milhões de pessoas, que com certeza vai acontecer. O que pode realmente resultar?
uma manifestação dessa natureza? Com que finalidade? Politiqueira? Com vistas à eleição do ano que vem? Para mim, totalmente improdutivo. Mas é só isso, Paulo. É a construção de uma narrativa política. E hoje, nós temos, em nível nacional, um antagonismo entre duas correntes. E a direita, a extrema-direita representada por Bolsonaro, precisa da esquerda representada por Lula. Um não vive sem o outro. Um é trampolim para o outro para que possa discursar e criar essa narrativa, fortalecer essa narrativa política. Tanto que existem entidades que querem também fazer manifestações no próximo dia 7 de setembro, contrárias às manifestações em prol ao presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, no mesmo dia querem responder. Aí eu pergunto o seguinte, Paulo, como que essas pessoas se sentem pagando o litro da gasolina a quase R$7? Aqui mesmo, a cidade de Batatais é bem afamada em toda a região por ter o preço do combustível menor, o etanol principalmente. Mas eu acabei de passar perto de um posto de gasolina aqui na Altino Arantes. Tá tudo igual, Paulo. Tá tudo igual. Historicamente, a gente sempre, em nossos jornais diários, citamos Batatais. Olha, lá em Batatais, o etanol tá tanto, porque em Ribeirão nós temos um preço mais elevado. Agora não, acabou isso. Acabou isso. Então vejam que a situação está para todo mundo. Isso inclui, obviamente, direita e esquerda. Gás de cozinha para entregar em casa, R$107. Quantas famílias, eu pergunto aqui, estão com um churrasco de domingo programado para amanhã? Com carne vermelha, com abundância de alimentos, como é a característica do brasileiro. Então, a gente percebe, Paulo, e isso se agrava ainda mais com a pandemia, uma tristeza. Uma tristeza por quê? Porque o povo brasileiro, e a gente vive num país extremamente desigual, o povo brasileiro precisa dos pequenos gestos do dia a dia, dos encontros com os familiares, dos passeios comuns nos parques, em shoppings. A convivência, né? A convivência. É a primeira célula da sociedade. E isso hoje, Paulo, está para poucos. Exato. Está para poucos. Então, eu vejo da seguinte maneira: esse tipo de manifestação é para tirar o foco, é para se fortalecer a narrativa política. Eu tenho o apoio popular, eu estou com o povo, tanto de um lado como de outro, porque vai se fortalecendo esse antagonismo. Agora, o dia a dia é igual para todo mundo. Exato. O preço da carne, o preço do gás de cozinha, o preço do combustível, o difícil acesso à saúde, à escola, é igual para todo mundo. Exato. Agora, a gente tem um presidente que ontem ele define por característica as prioridades que ele coloca em seu governo. Ele prefere arma do que arroz, do que feijão. Né? Ontem ele criticou quem pede, né, para colocar comida no prato e prioriza a compra de fuzil. Então a gente precisa saber qual o ambiente, o que a gente quer para nós, como cidadãos, porque quem paga a conta somos nós. Esses caras não vão pagar as nossas contas. Ô Lincoln, eu acho que ele peca, assim, o maior inimigo dele é ele mesmo. Ele não precisa faz muita de oposição. Coisa boa, poderia estar fazendo um governo extraordinário, como começou fazendo e tudo mais, mas todas as vezes que ele abre a boca, só sai abobrinha também. Ele vive, parece que ele acorda de mal com o mundo, né? Infelizmente, aí eu torço para que ele não precisa de oposição, né? Cria conteúdo. Eu tenho certeza que você, todos nós, não somos contra o presidente, não. Pelo contrário, nós queremos que ele dê certo, que ele governe esse país da forma que tem que ser. Mas, infelizmente, ele próprio se atrapalha. Eu já entrevistei o presidente Bolsonaro inúmeras vezes, Paulo. Agora, ele mudou. Mudou muito. Ele mudou muito. O presidente Bolsonaro ele foi eleito em cima de um discurso contra a corrupção. Não tinha acerto, não tinha isso. Exatamente. Está lá refém do Centrão. Exatamente. Ele entrou na presidência com um discurso antipolítico. E está totalmente embrenhado com os políticos.
Está totalmente embrenhado com todos lá, então não mudou absolutamente nada, não existe nada de nova política, enfim, é a mesma coisa. Tanto é que ele está na carreira política há 30 anos. Vamos dar um refresco para ele, agora trazer para o Dória e para os governos estaduais. Um perfil do Dória, o que você acha? Eu acho ele pior que o Bolsonaro. Você está nervoso hoje? Não, Paulo, mas... Não, tudo bem, pelo menos o presidente Bolsonaro, em seu posicionamento, ele mantém uma coerência. Ele é aquilo e vai ser aquilo. E pronto. E vai ser aquilo, né, para o resto da vida. O Dória é aquilo que o interessa ser, para conseguir o que quer. Entendi. E a gente pode tomar, por exemplo, o que aconteceu na capital, quando ele era o prefeito e prometeu não abandonar a prefeitura quando da eleição para governador. A primeira coisa que ele fez foi abandonar a prefeitura de São Paulo. E o paulistano não o perdoou, porque na capital, nas últimas eleições, ele perdeu. E ele foi eleito governador se apoiando na onda Bolsonaro. Exato. E agora renuncia. Aí, Paulo, eu já nem encaro essa situação como característica política, mas como caráter mesmo. É caráter. Né? Uma obsessão de se agarrar a situações que lhe convêm, de se agarrar a situações que possam lhe propiciar um êxito. No caso, a eleição para governador de São Paulo, onde ele ganhou por pouco e ganhou por causa da onda Bolsonaro. E agora, o governador de São Paulo aumentou a ambição. Ele quer ser o presidente da República. E começa a se aliar como o Rodrigo Maia. Eu pergunto aqui para a população paulista, a começar pelo povo de Batatais, o que é que o senhor Rodrigo Maia vai somar para o povo paulista? É um deputado do Rio de Janeiro e pela proporção que tem muito mal votado no Rio de Janeiro, entrou pelas regras eleitorais. O que ele soma para o povo de São Paulo? Então, está claro que a união com Rodrigo Maia como secretário de Estado em São Paulo é uma articulação política financiada com dinheiro público. Vejam o que o governador está fazendo agora, Paulo Covas, e isso envolve também a gestão do prefeito aqui de Batatais, o prefeito Juninho Gaspar, ao qual entrevistei recentemente todos os prefeitos paulistas. O que o Dória fazia no início da pandemia? Punia os prefeitos que o, entre aspas, desobedeciam. Não é isso? Certo. Através do decreto do Plano São Paulo. Quem não me seguir, eu vou à justiça e tudo mais. O que ele faz agora com a crescente variante Delta? Lava as mãos. Ele deixa nas mãos dos prefeitos o critério de medidas, a decisão sobre medidas mais restritivas ou não. Por que ele faz isso? Porque nós estamos a um ano da eleição, ele não quer mais se desgastar. Falamos da situação nacional, estadual, falamos do Bolsonaro, falamos do Dória, dos governadores. Agora vamos falar um pouco dos prefeitos. Como é que você analisa? Porque Ribeirão Preto, nas últimas décadas aí, sofreu muito em relação à sucessão do executivo aí. E não fugindo à regra, várias cidades da nossa região com prefeitos presos, levados, entendeu? As barras da justiça e tudo mais. Como é que análise você faz em relação a isso? O que é? É a fascinação do poder e do dinheiro que a política às vezes proporciona a cada um também? Mas muitos têm que levar em consideração também que tudo tem limite e hoje as questões públicas, apesar de ainda não atingirem o ideal, elas estão mais transparentes. Existem as leis de transparência, a lei de acesso à informação. Então, aquela história de se fazer tudo debaixo dos panos achando que ninguém vai descobrir, Paulo, ficou para trás. Em Ribeirão Preto nós temos inúmeras situações, inclusive um caso muito recente agora, em que o secretário de governo, ele contratou uma instituição para fazer um estudo sem licitação ao valor de R$700 mil para elaborar a reforma administrativa do município. Quer dizer, a prefeitura não teria capacidade dela própria fazer isso. Então contratou uma instituição de fora, pagando de fora da prefeitura, mas de dentro da cidade de Ribeirão Preto, porque são todos conhecidos e essa é a denúncia que está lá no Ministério Público.
com dinheiro da população, R$700 mil. Isso é o último episódio de tantos que a gente já viu acontecer. Mas, Paulo, falando regionalmente, nós temos aqui a região metropolitana. O Estado avança com a criação de suas regiões metropolitanas. Nós temos, originalmente, a região metropolitana de São Paulo, capital, região metropolitana da Baixada Santista, região metropolitana Campinas, região metropolitana Vale do Paraíba, região metropolitana Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, que são as mais recentes. Aí eu pergunto para você, que está assistindo aqui o cenário político, está aqui nesse sabadão, assistindo a TV Educadora. O que a região metropolitana, tão discutida, tão falada, mudou na sua vida? Mudou o quê? Na sua vida prática, no seu dia a dia, os benefícios de cidadão comum. Mudou o quê? Então, Paulo, é o seguinte. Nós temos a região metropolitana formada por 34 municípios. E qual o objetivo da região metropolitana? Unificar o discurso entre as cidades. Unificar o discurso, unificar as demandas e buscar, com uma força maior, recursos para poder resolver esses problemas. Não existe um diálogo comum, porque é só confronto. O grande desastre, a gente viu acontecer na pandemia. Quando nós precisávamos que cidades e prefeitos e prefeitas falassem a mesma língua, Exato. Cada um agiu por si. A partir do momento que você fecha Ribeirão Preto, isso reflete nas cidades do entorno. A partir do momento que você fecha Batatais, isso reflete nas cidades do entorno. Ou vice-versa. Abre lá e fecha aqui e abre lá. E essas foram as medidas adotadas como protocolo sanitário pelo falido Plano São Paulo de combate à pandemia. Por quê? Porque esse plano conseguiu quebrar a economia e não poupou a vida da maioria das pessoas. E você fez denúncias sérias lá em relação a isso, né? A verba, parece que houve desvio de verba para tapar buraco de previdência. Nós tivemos 28 milhões de reais foram encaminhados para cobrir rombo da prefeitura. Que isso? Né? Então, isso foi denunciado por mim no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal. Por quê, Paulo? Porque a partir do momento que vem o decreto de calamidade pública, se dá uma liberdade enorme para os gestores em gastar o nosso dinheiro. Porque aí você, como gestor, não segue todos os protocolos que, embora sejam muito burocráticos, são necessários de uma licitação, de se comprar qualquer produto. Então, foi um liberou geral. Por isso que a gente viu avental sendo comprado em loja de vinho, a gente viu respirador sendo comprado em editora de livros, mas parece máscara a qualquer preço. Eu vi uma matéria a seu respeito, quando você fez a denúncia, que parece que era para tapar buraco da Previdência, rombo da Previdência. O IPM, Instituto de Previdência dos Municipários, que tem a sua receita. Lá é municipal, exatamente, a Previdência Municipal. Então pegou o dinheiro da verba Covid e usou no IPM. E, ao mesmo tempo, a gente tinha pessoas morrendo nas filas, esperando por vaga em UTI. E o dinheiro era para isso, era para abrir vaga de UTI. Ah, mas vamos abrir 500, 1.000 vagas de UTI? Tem que abrir. Se o povo estiver precisando, tem que abrir. Prefeitura não é para dar lucro, o Paulo Covas. Saúde não é gasto, saúde é investimento. Com certeza. Saúde é investimento. Então, voltando para a questão da região metropolitana, o que a gente viu acontecer? Cada um tomando a medida que achasse necessário tomar. A gente não percebe uma região unida, a gente não percebe uma região unificada. A começar por quem devia ter o papel de protagonismo como maior cidade, que é o prefeito de Ribeirão Preto. Quando ele fecha Ribeirão Preto em seus últimos episódios, ele assusta os prefeitos, as cidades como Cravinhos, Sertãozinhos, que estão a 15, 20 quilômetros de distância de Ribeirão Preto. Então, são consequências regionais. E parece que essa situação da região metropolitana é só no papel, é só no discurso. Para quê? O que isso muda na vida das pessoas se não houver uma gestão séria? O prefeito de Batatais foi eleito aí presidente do conselho. Ele é o novo presidente. Ele é o presidente da região metropolitana agora, o Júlio Gaspar. Exato. Então, nós temos 2 jovens prefeitos na região, Paulo, que estão com protagonismo e estão
com a oportunidade de fazer diferente de tudo isso que veio para trás. Só que precisa começar a agir logo. A gente já está finalizando o mês de agosto. Que são os prefeitos aqui de Batatais, o Juninho Gaspar, que é o presidente da região metropolitana, que tomou o bastão do Nogueira porque o Nogueira simplesmente lavou as mãos, não agiu como protagonista. O líder precisa estar na frente. Não adianta estar atrás ou do lado, precisa dar o exemplo. O prefeito de Ribeirão Preto foi um fiasco como presidente da região metropolitana. Deu de ombros. E aí, essa presidência da região metropolitana foi para outras mãos. No caso agora, o prefeito aqui de Batatais, o Juninho Gaspar, e tendo como vice o Léo Capitelli, que é um outro jovem prefeito da cidade de Serrana, que também ganhou um protagonismo em razão da vacinação em massa da população, graças aos estudos do Instituto Butantan. Aí eu pergunto para a atual direção da região metropolitana, prefeitos, vocês vão conseguir mudar o que na vida das pessoas? Porque carregar título, o Paulo Covas, qualquer um pode carregar. Não, Batatais teve aqui outros prefeitos, por exemplo, vou citar, o prefeito José Luiz Romagnoli. Se não me engano, ele foi por 2 vezes presidente, foi secretário, foi tesoureiro e depois 2 vezes presidente do consórcio da automóvel. Como é que chama mesmo lá? Consórcio da Mogiana. Esqueci agora o nome. Que tem consórcio hídrico, tem região metropolitana. Comã. E aí? Bacia do Rio Pardo, Bacia do Tietê, Bacia do Rio Grande, Comitê das Bacias também. Não apita nada, não resolve Paulo, nada para os municípios. O que acrescenta? Eu mesmo coloquei isso recentemente ao prefeito de Batatais, o Juninho Gaspar. O desafio é grande, inclusive agora nesse momento de pandemia. As cidades precisam de recurso e precisa unir, aí é o desafio, fazer com que as prefeituras falem a mesma língua e ter autonomia para cobrar o governador, ter autonomia para cobrar os deputados. Ah, mas e aí, a região metropolitana, ela pode ser benéfica ao cidadão? Pode. Vamos tomar como exemplo aqui, Paulo, o transporte público. A gente tem cidadãos flutuando em toda a região no dia a dia. Tem batataense que vai para Ribeirão, que volta. E aí? Monopólio. Preço de passagem de pedágio. Você foi contra, inclusive, os 17 milhões aqui de repasse, claro que eu fui. Né? Valéria, parece que você tem uma informação sobre a vacinação e parece ter uma participação do telespectador com o Lincoln também. É isso mesmo, Paulo. Vamos aproveitar, né, para avisar a população aí, porque acabou de sair um novo cronograma de vacinas, né? Então vamos passar para quem está acompanhando a gente aí, ó. No caso, quem tomou a vacina AstraZeneca, Oxford, Fiocruz em 17 de junho, vai receber a segunda dose agora, dia 1º de setembro. É necessário que a pessoa entre, né, no sistema online, né, no www.batatais.sp.gov.br/vacina, entre em consultar e lá já vai estar o local automático e horário que a pessoa vai receber essa segunda dose, tá? E agora uma repescagem também, segundas doses para quem recebeu AstraZeneca, Oxford, Fiocruz até 9 de junho. E quem recebeu a vacina do Butantan, né, a Coronavac, até 30 de julho. Vai receber aí a segunda dose no dia 30 de agosto e 1º de setembro. Também é necessário ir até o agendamento online, nesse caso, realizar o agendamento, não é automático, tá? Agora, uma importante também, segunda dose, para quem tomou AstraZeneca, Oxford, Fiocruz em 17 de junho, vai receber no dia 1º... esse eu já falei, né? De 1º de setembro. Agora, uma importante que as pessoas estavam aguardando muito aí, Paulo, primeira dose para adolescentes de 17 anos, sem comorbidades, tá, gente? No dia 30 de agosto, essa dose será distribuída, né? Necessário entrar no agendamento online também, né? www.batatais.sp.gov.br/vacina, tá? E realizar o agendamento. Esse agendamento vai ser liberado a partir das 18 horas, tá? Para você não perder a chance aí de receber essa dose tão importante, né, Paulo? A gente faz um apelo aí para as pessoas, principalmente aquelas que não tomaram a segunda dose, que corram atrás, não percam, que é muito importante realizar esse processo todo de vacinação. Okay. As pessoas de 18 anos ou mais também que não tomaram ainda, isso qualquer faixa etária, 18 anos ou mais,
Também terá repescagem no dia 31 de agosto e no dia 1º de setembro. Também realizar o agendamento online. Ô Paulo, agora uma questão passada aqui, que a gente vai passar para o vereador, né? No caso, o telespectador diz o seguinte: uns dizem que o presidente Bolsonaro, né, tem responsabilidade nos preços de combustível e alimentos. A explicação diz que são vários fatores que implicam nos custos. Pergunta para o vereador qual a opinião dele sobre essa questão. Como que é o nome O nome da pessoa é... do espectador? Deixa eu ver aqui. Lincoln, ele não colocou o nome aqui. Não, mas tudo bem. A responsabilidade, por que o presidente é tão cobrado? Porque ele é o presidente. Ele é o nosso gestor atual. Então, a cobrança vai ser na mesma proporção. Não adianta as pessoas falarem o seguinte: mas cobram demais o Bolsonaro e etc. Se fosse outro, seria cobrado também. Agora, a população de São Paulo tem que ver o que o governo do estado fez com o nosso povo em plena pandemia. E a responsabilidade tem nome e sobrenome. Nome, João Dória. Sobrenome, Assembleia Legislativa de São Paulo. E com a conivência decepcionante de deputados aqui da nossa região, que foram lá, colocaram o dedo e aumentaram o seu imposto, ICMS, porque quando a gente fala do aumento do ICMS, a gente está falando do aumento de tudo. Desse telefone celular, dessa caneta, do papel, dessa xícara aqui, da gasolina, do gás de cozinha. Então, o governador de São Paulo, junto com os deputados que o apoiam, foram covardes com o povo. Em plena pandemia, aumentaram o nosso imposto. Aumentaram o nosso imposto, deram esse cheque em branco para o governador. Aí eu pergunto, em troca de quê? Que é o assunto que depois o Paulo vai comentar aqui, com a instituição do show do bilhão do governador de São Paulo, João Dória. Por que João Dória é tão blindado na Assembleia Legislativa de São Paulo? Assim como o governo federal está sendo investigado na CPI da Covid, todos os episódios que a gente viu acontecer no estado de São Paulo, será que não merecem uma investigação também através da LESP? Agora vamos perguntar, por que é que não investigam o governador, não se permite a abertura de uma CPI para apurar os gastos da Covid em nível estadual? Porque o Dória é blindado. E por que ele é blindado? Porque adotou a política do cafezinho com os deputados. Está mandando recurso recorde, como nunca se viu na história desse estado aqui, para agradar deputado e para agregar apoio para a eleição. Como ocorre com o Centrão e assim vice-versa, é o histórico da política. Já que você entrou nesse detalhe, depois a gente volta sobre transporte, aí nós ainda temos muito a conversar, porque nós temos um novo convidado para colocar no ar aí, mas antes de chamar o Reinaldo Romero, que é o nosso convidado, que eu Grande quero que Reinaldo. eu quero que você converse comigo e com ele juntos. Você votou contra o repasse dos 17 milhões, inclusive, para as empresas de transporte que nós começamos a falar, não entramos no detalhe. E eu queria falar a respeito, que você já sinalizou também, desses monopólios regionais de determinadas empresas no serviço do transporte coletivo, que está um caos. Sempre esteve. Sempre o foi. E aqui entra o papel da região metropolitana, daqueles que estão dirigindo a região metropolitana agora. A gente cita o exemplo do transporte, porque cada um paga um preço de passagem, paga um preço de praça de pedágio diferente, para empresas diferentes que visam o quê? Somente o lucro. Vamos imaginar aqui, meu caro Paulo, que a nossa região metropolitana pleiteie junto ao governo do estado recursos suficientes para se criar um sistema de transporte metropolitano, um transporte unificado. Aí derruba esses monopólios, mas alguém tem coragem de fazer? A começar por Ribeirão Preto. Nós temos um monopólio. As empresas que exploram o transporte público em Ribeirão Preto estão enraizadas na cidade desde os anos 2 a.C. E aí elas vão trocando, o poder vai trocando de mãos, mas nas mãos dos mesmos grupos. E no ano passado, as empresas alegando que poderiam quebrar, todo mundo quebrou com a pandemia, menos as empresas de ônibus podem quebrar. O prefeito subsidiou com 17 milhões de reais empresas privadas. Como é que eu posso votar a favor de algo assim?
onde não se viu nenhum tipo de incentivo, contrapartida em nível municipal ou estadual para qualquer empresário ou proprietário de MEI. Então veja que é uma conivência. Quando amarraram o contrato, mas ô Lincoln, então por que vocês não quebram o contrato, ao invés da mesa, com as empresas de ônibus? Porque amarraram de tal maneira, Paulo, lá atrás, um contrato altamente questionado pelo Ministério Público, pela Câmara de Vereadores, de tal forma que deixou a cidade refém desse grupo. Não é fácil, não. Está tudo em contrato. E o prefeito tem a pachorra, me desculpe o termo, de mandar 17 milhões de reais com a cidade agonizando, fragilizada socialmente. Claro que eu me posicionei contra. Assim como tinha me posicionado em outras situações, quando ele quis mandar menos, até 4 ou 5 milhões. Infelizmente, ele tem maioria na Câmara, conseguiu fazer o repasse desses 17 milhões. E eu até brincava com outros parlamentares lá na Câmara, nos bastidores, dizendo o seguinte: se o prefeito, com a maioria que tem, quiser passar um camelo no buraco de uma agulha, lá na Câmara ele consegue. Então esses são os acordos políticos. A cidade de Ribeirão Preto se tornou refém disso. A gente tem que deixar isso à mostra. Ele tem maioria, né? Agora, no que diz respeito ao transporte, quem é que vai ter a coragem de pegar todas essas empresas que servem Batatais, Ribeirão Preto, Pradópolis, Sertãozinho, com a população flutuando, para que se cobre um preço digno das pessoas que vão trabalhar, que voltam, que vão passear, enfim, e não essa exploração com um serviço ruim. É para isso que nós temos a região metropolitana. Estou citando um item só, Paulo. Um item só, porque a gente pode entrar na saúde, a gente pode entrar na educação, porque não adianta, a região metropolitana, para falar que é região metropolitana, só no papel, a gente vai entrar no tema meio ambiente, olha o que está acontecendo na região, a região está queimando, Exato. A gente está rezando para chover. E aí, qual o papel dos prefeitos da região metropolitana para se buscar, junto ao governo do estado, o apoio de política pública de proteção ao meio ambiente? Você já está até antecipando uma das perguntas. Exatamente. Que eu vou fazer. Então é para isso que serve, ô Paulo. Vamos colocar, foi muito boa a tua colocação, gostei muito. Vamos colocar o Reinaldo Romero, que é o nosso convidado de hoje, para a gente bater um papo junto com ele, né, Lincoln? De repente ele pode até te fazer um Na Associação Pau Brasil. Como vereador também. Também. Para ajudar a Associação Pau Brasil. O Reinaldo Romero, ele é ribeirão pretano, ambientalista, ativista da Associação Ecológica Pau Brasil há 32 anos. Educador socioambiental, artista plástico, formação acadêmica em turismo. Reinaldo é eclético, né? E coordenador da campanha de arborização. Tá com calor? Plante árvore. Reinaldo, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no cenário político. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora. É sempre um prazer voltar a falar com Batatais e com a região e aonde a emissora consegue atingir aí. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. O prazer é nosso, viu, Reinaldo? Lincoln, você disse que a hora que chegou em Batatais achou um clima mais ou menos, mas aqui nós estamos cobertos já por uma nuvem de poeira, fuligem, e de cana e de incêndios criminosos, que é o que nós vamos abordar. Porque a situação em Ribeirão Preto consegue ser pior, né, Paulo? A situação em Ribeirão Preto consegue ser pior. Reinaldo, acontece o seguinte, se nós formos analisar, nós podemos considerar como principais problemas ambientais, vou citar alguns aqui que eu até anotei. Mudança climática, efeito estufa, aquecimento global, poluição das águas, poluição do ar, destruição da camada de ozônio, extinção das espécies, chuvas ácidas. Quer dizer, por onde nós começaríamos, né? Mas, Reinaldo, vamos manter a nossa conversa, não em termos de Brasil, nós vamos fazer um en passant sobre o país, sobre a Amazônia, Pantanal e tudo mais, mas vamos falar sobre a nossa região, não é verdade? Qual a proteção do meio ambiente em termos de ações e sustentabilidade, Reinaldo, na sua opinião? Beleza, Paulo. Vou ver se eu consigo dar conta, porque a demanda é muito grande, né? O tempo é curto aí para a gente abordar tantos assuntos, né? Mas vamos lá. Bom, em relação à questão da degradação ambiental, ela teve início lá nas cavernas, né? Quando o ser humano habitava as cavernas, ele praticava ali, já tinha um impacto ambiental, mas era um impacto ambiental micro. Depois que o homem saiu das cavernas e começou a viver em povoados, né, em vilas, e começou a domesticar os animais, este impacto foi aumentando.
mas, sobretudo, teve um impacto maior quando teve o início a Revolução Industrial, né, no final do século XIX. A partir daí, o impacto começou a ser sentido em vários países, né, com o início Anteriormente, os materiais eram tudo manufaturados, né, eram todos feitos, fabricados de forma artesanal. Mas quando começou o processo industrial, então aumentou-se esse impacto. A partir da Segunda Guerra Mundial, esse impacto foi maior ainda, né? Com o uso de armamentos, com o uso de bomba atômica, e posteriormente à Segunda Guerra Mundial, começou-se, o sistema, criou-se aí a Revolução Verde, né? Que foi onde iniciou a confecção, a produção de produtos químicos ligados à agricultura, né, os chamados agrotóxicos. Então, esses produtos fez com que aumentassem os problemas ambientais em todo o globo, né? E daí surgiram inúmeras doenças, inúmeros cânceres nas pessoas. Então, eu acredito que tem esses 3 picos, digamos assim. Ao longo do tempo, a sociedade civil, as ONGs, vêm gritando, vêm alertando, baseado em dados científicos. O movimento ambientalista sempre alertou a sociedade, os governos, os parlamentares sobre a situação que poderíamos chegar no futuro, né? Então, a partir dos anos 60, aumentou o número de ONGs, né, encabeçadas aí, digamos, pelo Greenpeace. Em 72, ocorreu o encontro mundial, né, de Estocolmo, né, o primeiro encontro que a ONU organizou para discutir a questão ambiental. Depois nós tivemos alguns outros encontros e depois teve no Brasil a Eco 92. Depois da Eco 92, a Rio+20, teve um encontro lá da cúpula dos países mais ricos, né, onde eles fizeram o Tratado do Clima em Paris em 2015. Então, não é por falta de aviso. Todas as pessoas aí que estão inseridas na sociedade, que estão em sindicatos, que estão em prefeituras, nas câmaras municipais, tinham já essa informação e sabiam em que ponto poderíamos chegar. Inclusive, o setor da agricultura, né, o setor agropecuário, né, o agronegócio, eles têm essas informações há muito tempo, de que esse nosso modo de vida, esse modo de produção, ele é totalmente predatório. Ele depreda, ele degrada o solo, porque retira a floresta para praticar sua agricultura extensiva, que nada tem a ver com o nosso Brasilzão, com o nosso clima tropical, com o nosso tipo de terra, com a nossa água. Esse pacote agrícola vindo aí dos Estados Unidos, da Europa, não tem nada a ver com os trópicos, né? Então, além do modelo econômico, esse modelo agrícola é que está degradando o nosso meio ambiente, né? Então, aí, por exemplo, a Pau Brasil existe há 33 anos, eu estou há 32 anos na Pau Brasil. Desde quando eu entrei na Pau Brasil em 89, que nós vemos alertando sobre essas questões na nossa região. A Pau Brasil tem uma das campanhas mais antigas, que é o Basta de Queimadas, Queremos Respirar, né? E aí eu posso depois estar falando mais sobre isso, mas só para dar um panorama geral aí, né? Esses alertas não é de hoje, é de muito tempo, desde aí do final dos anos 50, que a ciência vem alertando sobre a crise que poderíamos chegar com falta de água, com ar poluído, com escassez de alimentos, com deslocamentos em massa de pessoas, né, na busca de água, na busca de terra. Ô, Reinaldo, acontece o seguinte, eu vou te pegar de surpresa agora, viu, Lincoln? Há 20 anos atrás, exatamente há 20 anos atrás, você criou num programa de televisão que nós participávamos juntos, um quadro chamado Responsabilidade Social. Acho que você nem lembra mais disso. Eu me lembro, sim. E então é sobre isso, Reinaldo,
e eu e o Lincoln vamos conversar com você, porque você já preconizou, inclusive, Lincoln, você já antecipou em relação à falta de atenção do poder público, principalmente municipal, em relação à conservação do meio ambiente e tudo mais. Eu gostaria que você entrasse na conversa agora, por favor. Bom, permita-me então fazer um questionamento ao Reinaldo, quero aqui entender até, viu, Reinaldo, o seu posicionamento, a sua leitura a respeito do que está acontecendo. Nos últimos dias, e a gente está rezando para chover, a região está queimando, né? E 95% dos incêndios são causados pelo homem, são criminosos. E aí entra incêndio em canavial, entra a irresponsabilidade de algumas pessoas que foram flagradas colocando fogo em áreas ao lado de reservas. A gente tem reserva do Jataí queimando em Luiz Antônio, a Mata Santa Teresa em Ribeirão Preto. Nós tivemos um incêndio há poucos anos, que ela vai levar anos para se recuperar. E quem era o secretário do Meio Ambiente? É o Ricardo Salles, que era o ministro do Meio Ambiente, que já caiu. Então, como explicou o Reinaldo, a relação do homem com o meio ambiente, que antes era de sobrevivência, de dependência, de contemplação, hoje é uma relação absolutamente comercial. E a gente vê isso nas plantações de cana que ocuparam o lugar das nossas reservas aqui na região. Mas isso também, Reinaldo, ganha área urbana, e é isso que eu gostaria de questioná-lo. Eu vejo muita exploração política em cima do tema meio ambiente, assim como do tema defesa dos animais, etc. Muita gente levanta voto em cima de cachorrinho, de gatinho, e depois esquece os bichinhos. O meio ambiente é a mesma situação. Eu não preciso ficar abraçando árvore para agir em defesa do meio ambiente. Se você entrar no Tribunal de Justiça, você vai ver uma ação minha contra a CPFL. É brigar com um grandão. Vocês não têm noção do que é isso. CPFL hoje, para quem não sabe, é uma empresa chinesa. E o porquê dessa briga, e voltando para a área urbana, Reinaldo? A CPFL, ela devastou corredores verdes em Ribeirão Preto. Devastou, alegando que há risco com linhas de energias e tudo mais. Quer dizer, em outros países, o fio desvia da árvore. Aqui não, aqui eles arrancam a árvore para colocar o fio. É o que a gente viu acontecer. E eu tentei, entrando na justiça contra a Secretaria do Meio Ambiente, porque eles cortam a árvore com a anuência do secretário do Meio Ambiente. Aí você vai fazer o quê? Você busca justiça. Fui em primeira instância, está em segunda instância em discussão. Só que enquanto estão discutindo se pode ou não cortar a árvore, já devastaram metade da cidade. Então, a pergunta que eu faço em cima daquela relação que virou comercial, e a gente viu isso se evidenciar com a atuação do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quis derrubar o bosque de Batatais, que foi lá para fazer negócio e não para proteger o meio ambiente. Até que ponto essa relação comercial derruba árvores e enche o bolso de muita gente, ô Reinaldo? Lincoln, vamos por partes, né? A sua primeira explanação aí em relação à questão regional, né? Do clima e tudo mais, eu quero responder primeiro a isso. A monocultura da cana, as monoculturas, não só da cana, mas de soja, de milho e outros produtos no Brasil, no mundo, são os principais impactantes, digamos assim, causa mais impacto no meio ambiente. E aqui na nossa região é a cana. Até falei para o Paulo ontem, né, que a cana é um produto fantástico. Você faz desde a rapadura, cachaça, álcool e uma dezena de outros produtos da cana, até plástico, né? Mas a questão é como a cana está inserida, né, no sistema de monocultura, com equipamentos pesados. E ao longo do tempo, o setor sucroalcooleiro foi responsável pela devastação da nossa região. Do que tínhamos em Cerrado, do que tínhamos em Mata Atlântica. Aqui nós tínhamos e temos ainda alguns exemplares de árvores gigantescas, né? Você tem um exemplar ali em Santa Rita do Passa Quatro, o Jequitibá, que tem mais de 3.000 anos, segundo dados, né? E para abraçar essa árvore precisa de 14 homens. Em Ribeirão Preto não é diferente, essas árvores também tinham aqui nas nossas matas. E elas foram derrubadas no passado pelo café, né, pela monocultura do café,
e depois, a partir dos anos 60, com a cana. Os usineiros sempre colocaram fogo na cana, né? E eles botavam fogo na cana e mandavam o funcionário ir na delegacia e dizer que o fogo é criminoso. A mesma coisa acontece hoje, né? Então, eles foram responsáveis, são responsáveis, direta e indiretamente, por tudo que está acontecendo, porque eles queimaram as nossas florestas. Eles são os professores dos piromaníacos que existem em Ribeirão e na região, né? Aí o que acontece? Com o desmatamento, houve o secamento, né? As minas secaram, os rios foram secando, perdendo o volume de água, as lagoas, né? E o que eles fizeram em alguns casos? Mantiveram lá sua reserva legal de 20% a 30%, mas essas reservas acabaram virando ilhas. E no meio dessa ilha, o mar de cana. Eu falo que ao longo do tempo a chapa está esquentando, né? A chapa é o solo. O solo vem esquentando porque é só fogo, pesticida, máquinas pesadas em cima do solo, o solo não aguenta. Aí ele ficando quente, qualquer bituca, qualquer garrafa plástica que fica ali, pega fogo, né? Então o setor sucroalcooleiro, de maneira geral, não tem bom exemplo, não é um bom espelho para a nossa região em relação à questão da preservação da natureza, das florestas, dos recursos hídricos. E tudo isso está acontecendo devido à ação do setor sucroalcooleiro praticada na região por décadas. Bom, aí nós temos esses piromaníacos que formaram-se na escola dos usineiros e botam fogo na cidade, no terreno baldio, aí que o proprietário não roça o terreno, ou se é uma área pública que não é cuidada pela prefeitura, a pessoa cansa de ligar no 156, vai lá e coloca fogo, na tentativa de ali espantar algum inseto, algum animal que tem ali, né, de deixar a área limpa, e aí ela causa um problema que é da poluição atmosférica, que vai gerar problemas respiratórios e tudo mais. Bom, em relação à questão da arborização que você apontou, nós criamos em 2012 essa campanha, que é Tá com Calor, Plante Árvores. Ela surge devido à inexistência em Ribeirão Preto de uma política de arborização. Então, as pessoas cortam árvores na cidade, não há fiscalização, não há punição, as pessoas plantam espécie inadequada, não há uma orientação em relação a isso. E aí, desde quando nós criamos a campanha, nós fizemos uma petição pública, na época, para a prefeita Darcy Vera, exigindo que fosse implantado o Plano Diretor de Arborização Urbana. Você sabe muito bem o que é o plano, né? Mas às vezes as pessoas que estão nos assistindo não sabem. É uma peça, né? É um plano que vai dar as diretrizes sobre a arborização na cidade. E tem que ter um orçamento próprio, com uma verba própria. Ele faz com que as secretarias, haja uma integração entre as secretarias. Por exemplo, é inadmissível que a Secretaria de Saúde não converse com a Secretaria do Meio Ambiente sobre a arborização, porque a arborização está intimamente ligada à melhoria da qualidade de vida e da saúde das pessoas. Então, ele cria, dentro desse plano diretor, tem que ter um programa de educação ambiental focado na árvore. E assim vai. Então, é uma peça fundamental e nós exigimos isso desde 2012. Bom, em relação ao que a CPFL tem pratica aqui, e não só em Ribeirão, mas em outras cidades, é que é o seguinte, devido a essa inexistência dessa política de arborização em Ribeirão, e ainda mais, o nosso prefeito, ele recebeu o título, enquanto ele era deputado federal, de exterminador do futuro. Né? Então o Nogueira já demonstrou que ele não gosta de floresta, ele não gosta de árvores, ele não tem um mínimo de sensibilidade para a questão ambiental e para a questão da arborização. Então, como ele não age, a CPFL ela tem já de tempos uma normativa de que, quando em casos que a prefeitura não faz a poda e os galhos da árvore está atingindo a rede elétrica, que pode levar à falta de energia e acidente para as pessoas, a CPFL vai e faz a poda, como aconteceu o ano passado, se não me engano, numa avenida lá no Quintino, né? Que as pessoas também, indevidamente, plantaram árvores inadequadas para o espaço, como abacate, abacateiro, mangueira, né? E estava atingindo a rede elétrica, a CPFL foi e cortou. Mas a CPFL faz isso
por conta da omissão da Secretaria do Meio Ambiente de Ribeirão Preto e da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Ok, Reinaldo, nós temos que ir rapidamente ao intervalo, Lincoln, aí você continua a conversa. Concluindo o raciocínio em cima do que o Reinaldo falou, por que há essa liberdade para usineiros, para a CPFL? Por causa dessa relação comercial, porque muitas dessas pessoas financiam políticos. Tem político que discursa para defender o meio ambiente de dia e janta com o usineiro à noite. Então é por isso que não acontece nada com os caras. Eu quero fazer uma pergunta para ambos. Porque vai ter manifestação agora dia 7 de setembro, né? Comemoração da independência do país, com essa multidão que irá às ruas em apoio ao nosso digníssimo presidente da República. E dia 21 de setembro, dia da árvore, que comemoração nós vamos fazer do Brasil? Desmatamento do maior índice que aconteceu, aliás, o do garimpo, foi o maior índice da história de desmatamento nesse ano de 2021 na Amazônia. Pantanal continuando dizimado, pegando fogo, e nós aqui respirando fuligem e poeira. O que nós vamos... Não dava para ter mudado essa comemoração para o dia 21 de setembro, dia da árvore, e esses milhões de pessoas que vão às ruas se manifestar a favor do digníssimo presidente, num ato politiqueiro, de politicagem, não deveriam estar cada um pegando e plantando uma árvore no seu bairro, na frente da sua casa ou na sua cidade? Não era muito mais produtivo, Lincoln, ou Reinaldo? E se a gente, permita-me, Reinaldo, se a gente trouxer isso para o campo político, que foi esse o teor da pergunta, a vereadora mais votada do estado de Minas Gerais, a vereadora de Belo Horizonte, a Duda Saliberti, ela fez uma campanha que rendeu a ela mais de 40 mil votos, Paulo Covas. Porque ela disse o seguinte: eu vou plantar uma árvore de acordo com cada voto que eu receber. Então ela tem um desafio, um ótimo desafio pela frente, de plantar mais de 40 mil árvores. Então, esse é o bom ativismo. Poxa, né? Vamos brigar quem planta mais árvore? Ótimo. Produtivo, né? Produtivo. Agora, sobre o dia 7, e reforço aqui o meu posicionamento, nada é mais do que uma narrativa política para demonstrar força de apoio em relação às eleições de 2022, ignorando a realidade do país. Eu gostaria de ver alguém com cartaz... produtivo demonstrar, ajudando. Será que a gente vai ter alguém lá com cartaz na mão aqui, dizendo o seguinte: olha, eu amo pagar R$7 um litro da gasolina. Eu amo... pagar R$107 no gás de cozinha. Eu adoro pagar tal preço na carne vermelha. Paulo, porque a realidade nossa é essa. A realidade prática, o dia a dia do brasileiro é esse. Então, sobre 7 de setembro, não passa de uma narrativa política. O presidente tenta demonstrar força, e tem força. Não adianta subestimar. Lógico. Tem muito apoio. E, apesar de estar atrás nas pesquisas, muito fruto de seu posicionamento desencontrado e da política da vacina. Quando ele fala não para a Pfizer, aí não tem mais perdão. Fala não para a vacina, não tem perdão. Né? Mas nada passa, no meu entendimento, de uma demonstração de força política. Por quê? O que o político tem medo? De gente na rua. E ele quer demonstrar força, tentando recrutar o maior apoio possível com gente na rua. O que o Supremo pode temer? Gente na rua. Mas eu estou questionando, é a produtividade do cidadão. Mas aí vai do cidadão. Aí vai quem quer, né, Paulo? É, lógico. Aí vai quem quer. Ninguém vai ser obrigado a ir ou não ir. E isso para um lado e para o outro também. Exato. Isso é a favor e contrário ao presidente também. Porque existe um egoísmo, uma soberba tão grande no atual cenário político, de dois partidos, dois lados, que se acham os donos da democracia. Se não for um lado, tem que ser o outro, e se não for o outro, tem que ser um lado. Então é uma soberba enorme. Né? Então esse é o meu pensamento. Vai quem quer. Ninguém vai pegar uma arma, um fuzil, né? Que o presidente falou que melhor comprar fuzil do que feijão, colocar na cabeça de ninguém para ir lá. Vai lá se manifestar, vai quem quer. Mas, Reinaldo, você com certeza, dia 21 de setembro, vai continuar na sua belíssima campanha aí. Tá com calor? Plante árvore. Pois é, então, falando da questão do Bozo, né? Desse cara que eu não chamo ele
pela função que ele ocupa, porque não mereceria nem cuidar de um banheiro de uma rodoviária de uma cidade em Xiramobim. O que nós já perdemos mais de quase 600 mil vidas, né? Pela falta de gerenciamento na área do Ministério da Saúde, né? Pelo negacionismo dele. E também a Amazônia, o Pantanal, os outros biomas estão em chamas justamente por esse negacionismo dele e por apoiar grupos criminosos de garimpeiros, de madeireiros, né? De pessoas que vivem do tráfico de madeira e de outros produtos da floresta. Né? Ele criou, lá no dia 19 de agosto de 2019, o Dia do Fogo, né? Que foi amplamente divulgado pelo WhatsApp. Então, a partir dessa data, a gente vem percebendo que o ano passado também teve esse Dia do Fogo, né? Só não foi divulgado para a gente, mas ocorreu nessa semana de agosto, e esse ano também. Aqui em Ribeirão Preto, ontem mesmo tinha uma pessoa parou de moto ali no bosque municipal e foi atear fogo. Então, a gente acredita que é um grupo de bolsonaristas que estão agindo, né? Como forma de represária e como forma de apoiar seu grande mito, seu grande líder, né? Que está levando o nosso país ao caos, né? Nós que já vimos sofrendo, o Brasil e o planeta, com a questão da mudança climática, e aí foi acentuada por esse Dia do Fogo, criado pelo Bozo, e também pelo desmonte das políticas ambientais do Brasil, por colocar como ministro do Meio Ambiente um bandido, né? Por desacreditar, por até demitir fiscais do IBAMA que agiam dentro da legislação, nós chegamos a esse ponto. Eles chamam agora de crise hídrica, né? A represa de Furnas, aqui próximo da gente, tem pontos que abaixou 10 metros o nível de água, né? Cidades que viviam ali do turismo estão em ruínas, está na falência, né? Todo esse mar de Minas aí agora já não pode ser chamado mais de mar de Minas. Então, a crise hídrica, mas que ela está relacionada à questão do desmatamento histórico e acentuado a partir da eleição do Bozo, 2018 e 2019, chegamos a esse ponto. Os reservatórios sem água, a tarifa ontem aumentou em 9%, com a promessa de que até setembro possa aumentar ainda mais, e a crise hídrica, ela leva também uma crise de energia, porque se não tem água nas represas, vai faltar energia nos grandes centros industriais, como São Paulo, né, como outras regiões do Brasil, como Franca, Sertãozinho, Cravinhos, né? As empresas, de repente, vai ter apagões esse ano e no ano seguinte. E o que ele faz? Ele não gerencia esse setor, ele negou isso aí. O ano passado ele fez um decreto acabando com o horário de verão, que fazia ali dentro do período do horário de verão, fazia uma economia para a energia, mas ela era muito mais uma campanha educativa, para as pessoas educarem fora do horário de verão também, fora daquele período, entendeu? E aí as consequências são gravíssimas, né? Os produtos aumentando, o desemprego aí crescente, as pessoas com uma baixa renda para adquirir, e com isso, adquirir os produtos, e com isso a miséria está disparando em nosso país. E temos esse pateta aí na presidência da República, que só administra recursos para os gangsters do Brasil, para as grandes quadrilhas, para as empresas que poluem, que exportam os nossos minerais. Você vê, falando nisso, né, Paulo? No ano de 2019, o Brasil exportou, o agronegócio exportou 96 bilhões. Sabe quanto desses 96 bilhões entrou para os cofres públicos, para os cofres do governo federal, do agronegócio? 16 mil reais. De 96 bilhões, entrou 16 mil reais. Agora, o pior, quando se exporta soja, quando se exporta milho ou produtos da cana, não está indo simplesmente aquele produto. Para produzir aquele produto, gastou-se 1.000 litros de água, usou-se a terra,
trabalho semi-escravo em várias regiões do Brasil, fez desmatamento para aquele produto chegar lá na Europa. Aí o agronegócio, para quem não sabe, ele é muito mais negócio do que agro. Ele não alimenta as nossas famílias. O que a gente se alimenta desde o café da manhã até a noite, almoço e janta, não vem do agronegócio, vem do pequeno produtor, vem da agricultura familiar, vem dos assentamentos. Vem, por exemplo, do assentamento lá no Rio Grande do Sul, do MST, que é o maior produtor de arroz do Brasil, o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Então, a agricultura familiar produz 70% do alimento que é consumido na mesa brasileira. Não é o agronegócio. Aqui na nossa região, por exemplo, nós temos um dos melhores solos do planeta, que é essa terra vermelha, né, chamada pelos italianos, quando chegaram aqui, o solo rosso, latossolo rosso. É um dos melhores do planeta. Nós estamos colocando cana que pode ser produzida em qualquer tipo de solo do planeta. Aqui poderíamos estar produzindo alimentos saudáveis, alimentos sem agrotóxico. Nós temos aqui o maior reservatório de água doce do planeta, que é o aquífero Guarani. Como nós estamos tratando esse aquífero? Com veneno da cana, porque o agrotóxico jogado na cana para controlar as chamadas pragas vai pelo vento e chega nos cursos d'água, nos rios, e aí entra no sistema hídrico da terra e pode chegar no aquífero Guarani. E outros derramamentos podem atingir o aquífero Guarani. Então nós temos uma água do aquífero, que é uma água milenar, que é o maior reservatório que pega aí 4 países, região sul, região sudeste, centro-oeste, sul, e nós não estamos valorizando e cuidando deste bem que é planetário, que podemos ter água por muito tempo, mas por conta do setor sucroalcooleiro, que pode poluir, porque, digamos, 1 litro de produto químico contamina bilhões de litros de água que está lá embaixo. Então, o agronegócio, que é mais negócio do que a agro, ele devasta, ele segrega as pessoas, ele é excludente, ele não gera empregos, ele gera meia dúzia, né? Hoje tudo é com maquinário, tudo automatizado. Agora, a agricultura familiar, ela é agregadora, ela gera empregos, ela faz com que o homem volte ao campo, respeitando a natureza e protegendo os nossos bens que são maiores, que é a água, que é o solo, entendeu? Ok. Nós temos, parece que uma participação do nosso telespectador. Eu quero dizer o seguinte, aqui nós não somos bolsonaristas, lulistas, direitistas, esquerdistas, centristas, nós simplesmente somos jornalistas que abrimos espaço para as pessoas se manifestarem, ok? Cada qual que responsabilize aí e seja responsável pelas suas colocações. E da mesma forma, não significa que nós corroboramos com todas as ideias que são colocadas aqui, nem do próprio telespectador e muito menos dos nossos convidados. Nós aqui agimos democraticamente como o país teria que ter, né, Nico? Essa que é a grande realidade. E como jornalista, nós temos que ter essa responsabilidade de franquear. O contraditório esteve tão evidente e necessário, né? Exatamente. E necessário. Exatamente. Mas a Valéria tem uma participação do nosso telespectador aí, né, Valéria? Paulo, Adilson, né, passou um comentário aqui. O antigo ministro do Meio Ambiente, né, quando secretário, fechou o aterro de lixo aqui em Batatais. A prefeitura gasta milhões para levar esse lixo para longe. Qual a solução hoje? Exatamente. Não foi só isso, não. O Ricardo Salles aí, que era secretário, como você já citou, que depois foi aquele desastre como ministro também do Meio Ambiente, e está sendo, inclusive, investigado aí, ele quis fechar, eu falei bosque, mas eu errei. O nosso horto, ele queria privatizar o nosso horto. Aqui, que é o pulmão nosso aqui da cidade de Batatais, que é meio pulmão, né? Ou um pulmão. O outro já está bem afetado. Já está comprometido, né? Já está comprometido. A questão do lixo é um problema em muitas cidades, porque muitos gestores, até o Reinaldo pode falar melhor, não enxergam no lixo a reciclagem.
né, a capacidade de dar vida àquilo novamente e até de levantar recursos para o município em cima do lixo produzido. Perfeito. Já foi aquele tempo, né, de termos aterro sanitário, lixões a céu aberto nas cidades. Mas, Reinaldo, eu estava te perguntando a respeito da eficiência, eu não podia deixar você embora antes de fazer essa pergunta. Sobre a polícia ambiental, ela tem contingente para cuidar dessa área enorme da nossa região? Porque raramente eu vejo uma viatura da polícia ambiental em ação. Bom, Paulo, essa atuação hoje, ela tem reflexo no passado, né? O governo Alckmin, ele fez um desmonte da educação do Estado de São Paulo e dos órgãos de fiscalização, né? Como a CETESB, a Polícia Ambiental, o Instituto Florestal. Houve um desmonte aí durante as gestões do governo Alckmin no Estado de São Paulo. E o Dória simplesmente deu sequência a isso, né? Inclusive colocaram o Ricardo Salles, né, como secretário do Estado. Então, isso já demonstra. Então, assim, o efetivo é pequeno, né, eles não dão conta mesmo de atuar. Mas aí nós temos as promotorias, né, os promotores de Ribeirão, região, tem também a promotoria federal, né, que pode estar agindo em casos de agressões ao meio ambiente da região. Então, as pessoas devem fazer as denúncias e devem atuar nesse sentido também de alertar esses órgãos fiscalizadores e a promotoria estadual e federal para que puna quem pratique um dano ao meio ambiente. Agora, Paulo, tudo isso, para mim, tudo isso que eu coloquei aí é um cenário que nós estamos vivendo atualmente de horror, né? Que está ligado, como eu disse, ao sistema econômico que a gente vive. Então, o planeta, os sinais que o planeta está emitindo em todos os cantos nos últimos meses e aqui na nossa região, é de que nós temos, enquanto civilização, de mudar os nossos hábitos. Você falou agora sobre a questão do aterro sanitário aí, do lixão. Né? Primeiro, tem que passar por um aterro sanitário. Hoje existe um consórcio regional, né? Talvez o lixo daí venha para Guatapará, como é o caso de Ribeirão. Mas para que não tenha esse volume excessivo, o que nós temos que fazer em primeiro lugar? Mudar nosso hábito de consumo, consumir menos, pensar antes de comprar. Depois, se você comprou um produto, é você reutilizar esse produto. E, por último, mandar para a coleta seletiva, que vai reciclar. Só que é o seguinte, por exemplo, eu falo de Ribeirão Preto, não sei as outras cidades, mas nós deveríamos ter implantado aqui o Plano Municipal de Resíduos Sólidos em 2014. O Nogueira fez uma alteração desse plano, esse plano foi encaminhado para a Câmara e até agora não foi votado. Então, o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, ele faz com que e tem uma inversão de como é tratado os resíduos hoje na cidade. Por exemplo, tem que destinar os resíduos para cooperativas, tem que se criar ecopontos na cidade, tem que se fazer uma usina para triturar, para destinar melhor o entulho da cidade. Né? E em relação ao clima, eu venho sugerindo há algum tempo que nós devemos ter um plano regional para as mudanças climáticas. As prefeituras, por exemplo, têm que investir na defesa civil, capacitar melhor sua equipe, porque uma hora teremos, como agora, excesso de poluente no ar, outra hora nós teremos chuvas em excesso, outra hora seca. Então, precisamos de ter um plano na cidade e na região para fazer frente a essa questão. Agora, o ponto principal é o reflorestamento das áreas de usina, das fazendas, dos cursos d'água e a arborização das cidades, implantando novos parques, novas praças, investindo massivamente na arborização das ruas da cidade e nos quintais. Então, é uma mudança radical que a sociedade tem que ter. Ok, Reinaldo, muito obrigado pela sua participação, por ter atendido o nosso convite aí de participar, para discutir sobre o meio ambiente, tá? Tá legal, eu que agradeço o espaço, pela oportunidade da gente estar falando
nessa semana que vivemos aí uma inversão, né, do clima na cidade. Ontem nós tivemos aí menos de 15% de umidade no ar. Então, é preciso, como eu falei, que as pessoas mudem seus hábitos. E eu quero deixar uma mensagem final. Plante e cuide pelo menos de uma árvore. De uma árvore. Reinaldo, muito obrigado. Um abraço. Lincoln Fernandes, você acha que, vou agora trazer a conversa de novo aqui para o lado político, que é tua praia hoje, você acha que passa o projeto aí, novamente, das coligações? O que você pensa a respeito? Ao que parece, o Paulo, estão conseguindo, né, estão buscando a forma mais fácil de se manterem no poder, né? Para evitar que novos representantes sejam eleitos. Ou seja, quem impõe a regra do jogo é quem está no poder. E quem está no poder não quer sair. Então dificulta, deixando uma porta mais estreita para quem pretende entrar, para uma renovação e etc. As regras do jogo estão aí, já passou no Congresso, vamos ver o que o Senado vai dizer. Porque a coligação partidária, ela acaba sendo muito injusta com quem vota, porque você vota em um e acaba beneficiando o outro. Basicamente é isso o que querem. Porque com o natural desgaste político de quem está com o mandato, isso é absolutamente natural, em todas as esferas, há sempre uma perspectiva de derretimento de votos, de perda de votos. Essa perda de gordura, ela pode ser compensada com uma coligação, quando se coloca candidatos puxadores de votos para que outros possam entrar. Então é um retrocesso político no meu entendimento, Paulo. Eu, com toda sinceridade, eu achei que você fosse sair candidato a prefeito nessa última eleição. Eu também. O que aconteceu? Eu também achei que fosse candidato a prefeito. Então vamos lá. E é muito boa essa. Eu faço muita questão de responder a esse questionamento, Paulo. Eu estou na política há 4 anos. Estou iniciando o meu 2º mandato como vereador. Então sou relativamente novo na política. Em meu primeiro mandato, como vereador, fui 2 vezes presidente da Câmara de Ribeirão Preto. Na última eleição, eu fui um dos pouquíssimos vereadores que subiram em número de votos, em porcentagem e em número absoluto de votos, aumentando a votação com uma ascensão de 43%, ficando entre os 3 mais votados de Ribeirão Preto. Ao final do meu mandato como presidente da Câmara em 2020, com a desistência de outros candidatos, é aí que vem o X da questão. O meu nome automaticamente passou a figurar como um potencial candidato a prefeito. Até as pesquisas de opinião apontavam isso. E por que eu não fui candidato? Porque eu não tive apoio. A partir do momento em que eu fui buscar apoio com aqueles que desistiram, peraí, se você está desistindo, então me apoia. Vamos mudar a prefeitura. Vocês têm de fato interesse em mudar o prefeito, em tirar o Nogueira da prefeitura, mas parece que ninguém queria. Ninguém queria. Então eu não tive apoio político e nenhum planejamento para colocar na rua uma campanha para disputar a prefeitura de uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto. Então tudo no tempo de Deus. As coisas vão acontecendo com o tempo, com maturação. Fui candidato a vereador, na primeira disputa consegui ganhar a eleição, 2 vezes presidente da Câmara como oposição, não rezando cartilha do prefeito. Isso é raríssimo de acontecer. Um parlamentar de oposição se tornar presidente de um legislativo, porque a gente sabe que tem influência do executivo, tem influência de um prefeito, de um governador, tem influência de um presidente. Olha como o Lira no Congresso está com o Bolsonaro. Então, olha como os deputados em São Paulo estão com o Dória. Então, você foge daquele trabalho do vereador, porque eu tenho alertado muito isso, inclusive os nossos vereadores, porque tem 2 vertentes. Aquele que legisla, que é a finalidade precípua do vereador que é eleito, né, através da confiabilidade do povo,
do assistencialista. E pelo jeito você opta, é óbvio, você não trabalha muito no assistencialismo. Fugir eu não fujo não, porque fugir eu não fujo de nada, eu me afasto. Paulo, nós temos políticos de todas as características, e eu até, de certo modo, não condeno muito o político que proporciona ajuda, porque a gente vive num país muito desigual e as pessoas precisam. Por exemplo, o programa Fome Zero, que foi altamente criticado, Bolsa Família, que foi altamente criticado pelo governo Bolsonaro, hoje está sendo abraçado pelo governo Bolsonaro. Por quê? Porque as pessoas precisam. Vai mudar o nome só, mas vai mudar o nome, mas é a mesma coisa. E até turbinada. Por quê? Porque as pessoas precisam. Então, cada um tem o seu perfil. Qual seria o meu perfil? O perfil de um legislador. Qual a prerrogativa de um legislador, Paulo? Fiscalizar. Fazer fiscalizar. lei, exatamente. A prerrogativa principal de um deputado, de um vereador, é fiscalizar o governo. É fiscalizar, não adianta ser cordeiro. E é isso que me entristece. Como cidadão aqui da nossa região, Paulo, aumentaram os nossos impostos, a gente está com várias demandas, olha como está a situação. Você viu algum deputado da nossa região questionar o governador João Dória? Você viu algum deputado da nossa região reclamar com o governador que ele está sendo injusto com a nossa população a partir do momento que aumenta impostos? Gente, a fiscalização, ela é republicana. Não adianta ficar com medo do governador ou com medo do prefeito. Ele sabe que a fiscalização faz parte. Mas, infelizmente, Paulo, nós temos a política do toma lá, dá cá. Por que não investigam a conduta do governador? Ao contrário, batem palminhas, tiram fotos e agora aos montes na reta final da eleição. E votam e blindam o governador. Gente, a nossa região inteira está calada no que diz respeito à atuação parlamentar. Está todo mundo quieto. Olha o que está acontecendo e você não vê ninguém cobrar qualquer ação do governo do Estado, e essa é a função de um parlamentar. E aí, ao analisar esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta, não me assusta que tenhamos tão poucos representantes, que lá atrás nós tínhamos quase 10 deputados federais, deputados estaduais. Hoje, quantos nós temos? Essa aí já é um discurso de uma visão, até de uma pretensão política aí de pleitear até um cargo federal, como deputado federal. Paulo, a gente acorda todo dia cedo e trabalha para melhorar a situação, não é isso? Ou você acorda cedo para trabalhar para ficar pior? A gente acorda para tentar fazer com que as coisas melhorem para nós, para os nossos familiares e para a sociedade onde a gente vive. Isso em todas as esferas, na educação, na saúde, em todas. Em todo o nosso sistema de vida. Então, esse é o curso natural das coisas. Quando você me pergunta, Lincoln, por que você não foi candidato a prefeito de Ribeirão Preto? Talvez eu não tenha esperado o curso natural. Entendi. Talvez eu não tenha esperado o tempo certo. Mas essa oportunidade do ano que vem, ela é real. Sim, eu sou presidente regional do meu partido. Seu partido. Sou presidente regional do PDT. Do PDT. E obviamente que o PDT olha em seus cenários regionalizados os candidatos com potencial. E claro que eu estou à disposição para uma disputa. Agora, o que eu vejo com muita preocupação, independentemente de uma disputa eleitoral ou não, é a nossa pouca representatividade, Paulo. Posso lembrar um negócio para você? E você falou certo, em termos de representatividade. Eu lembrava você no início, quando você chegou, que Ribeirão Preto já teve, acho que de 8 a 9 deputados entre federal e estadual, num único mandato, numa única legislatura. Se não me falha a memória, ou foi 8 ou foi 9. Vou checar. A gente fala Ribeirão Preto, mas a gente está falando do Ribeirão Preto, Batatais, Altinópolis, Morro Agudo, Nós temos 2 em Franca, 2 em São Carlos, 1 em Sertãozinho, 2 em Jaboticabal. Estou falando entre federal, estadual e assim por diante, tá? A nossa região perdeu. E eu tenho conversado muito isso aqui, a queda da representatividade parlamentar. Mas o porquê, Paulo? Porque nós, infelizmente, se revestiram de cordeirinhos. Olha, nós já... De cordeirinhos. Ribeirão... O parlamentar
sendo vereador ou deputado, não precisa de um prefeito ou governador para se manter no cargo. Quem o mantém no cargo é a atuação junto à população, é o povo. Eu acho uma real oportunidade sua, muito mais fácil do que para estadual, que já é um leque mais aberto ali dentro de Ribeirão Preto. Mas, por exemplo, para disputar, para pleitear uma candidatura a deputado federal, você teria muito mais chance, porque hoje nós temos o Baleia e o Ricardo Silva. Nós temos 2 deputados federais em Ribeirão Preto. Federais. Nós já tivemos mais e dois deputados. Estaduais. E 2 estaduais, né? Nós já tivemos o triplo disso, praticamente. Já tivemos o triplo. Já tivemos o triplo. Mas eu acho que para federal você teria uma oportunidade mais real, você não acha, não? É uma questão de análise, porque de o Colégio Eleitoral de política. Ribeirão Preto tem condição de eleger 4 deputados. Olha, o que eu penso, Paulo, como cidadão, é o seguinte: nós precisamos de representantes para nos defender. Eu não vejo ninguém na tribuna, na Câmara dos Deputados, com um discurso, o mínimo que seja, em tom de crítica, em tom de repreensão, em tom de defesa da nossa população, contra o atual governo Bolsonaro. Eu não vejo na Assembleia Legislativa nenhum parlamentar da nossa região subir a uma tribuna e discursar no sentido de discordar de alguma atuação do governador. É isso que me preocupa. É isso que me preocupa, a falta de representante para nos defender. Ou o aumento dos impostos não está fazendo mal para a gente? Tão citado aumento do ICMS. Esse é o ponto mais emblemático. Onde estão aqueles que têm a caneta para nos defender lá em cima, Paulo? Estão quietos. E isso me desperta uma indignação como cidadão. E claro que tem muita gente vendo essa situação, muita gente que está órfã de representantes que possam, no mínimo, bater de frente. Bater de frente no sentido republicano, no sentido democrático, no sentido de discutir, de discordar, a gente não tem, Paulo. Ô, Lincoln, Oi. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa. Aliás, eu quero mandar um abraço para o nosso dileto amigo Samuel Prisco. Esse grande jornalista, companheiro, e que está no meio político também, nas assessorias e tudo mais. Parece que ele te dá uma assessoria também, né? Sim. Muito competente. Pertence Obrigado, viu, Samuel? Um grande profissional. Pelo seu apoio. Eu achei que ele viria me visitar aqui junto com você hoje, mas ele teve outros compromissos. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, você ter disponibilidade de vir de Ribeirão Preto aqui para vir fazer o programa presencialmente comigo. E eu fiquei muito contente com a sua participação. Você sabe que eu tenho uma consideração muito grande por você, tá? E obrigado, você ajudou a enriquecer o cenário político de hoje. Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Quero aqui agradecer a atenção de todos que acompanham a TV Educadora, a todos os batataenses, meu muito obrigado. E sempre estou à disposição para discutir, para debater, né? É o que eu disse, o momento pede, né, torna mais relevante o contraditório, ninguém é dono da verdade, mas a opinião, ela precisa ser colocada, ela precisa ser debatida, né? Se calar jamais, e talvez seja esse o meu perfil. Eu tenho isso como característica e longe de querer ser dono da verdade ou dono de qualquer situação. Eu acho que a discussão, o embate democrático, ele é muito necessário. E vou só para finalizar, para que a gente possa ilustrar toda essa situação. Trazendo, por exemplo, a cidade de Ribeirão Preto. Muito se falava, né, regionalmente que a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 4 ou 5 anos atrás, era uma extensão, um puxadinho da Prefeitura Municipal. Né? Uma igreja da Prefeitura, onde todo mundo ficava falando amém para o prefeito. Igual a Assembleia Legislativa fala amém para o Dória, igual o Congresso está falando amém para o Bolsonaro. Paulo, a melhor coisa que existe é a independência. Aí falam o seguinte: ô Lincoln, mas você fica batendo de frente com o prefeito, você fica discordando do prefeito, e eu respondo da seguinte maneira: quer coisa melhor do que isso? Você queria que eu fosse conivente com ele? Não é verdade? Até o próprio colega de partido confunde fidelidade com subserviência. Exatamente. E a gente não pode misturar apoio com conivência. E a gente não pode misturar
independência com radicalismo. Exato. É melhor que haja quem faça a cobrança do que quem seja conivente. Exato. A cidade de Ribeirão Preto, a história política de Ribeirão Preto viu isso acontecer. Quando todos eram coniventes, deu no que deu. Prisões, escândalos, desvios. Então, o contraditório é muito salutar, Paulo. É muito salutar. Infelizmente, e fazendo análise como jornalista, são poucos que colocam isso para fora. Isso é decepcionante. Decepcionante. Será que nós não temos pessoas capazes de cobrar somente? Cobrar, questionar, oficializar através de documentos aquilo que é prerrogativa, que ganha para fazer. Então é isso. Obrigado pela oportunidade, eu estou à disposição. Eu que agradeço, viu, Lino? Tá? Até uma próxima oportunidade. Bem, amigos, chegamos ao final de mais uma edição do programa Senado Político, que retorna no próximo sábado, no mesmo horário. Tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana e até lá.